Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Entenda. Aqui, fé, conhecimento e experiência caminham juntos. No episódio de hoje, dando continuidade à temporada sobre princípios, falaremos sobre uma das palavras mais difíceis da vida cristã e talvez a mais libertadora: perdão. Porque amar é vital, ter fé é poderoso, mas perdoar é sobrenatural. Dando sequência, estamos com duas mães hoje aqui, nesse mês especial de Dia das Mães, passamos recentemente. Vamos falar de duas pessoas especiais. Ela, empresária, psicóloga, advogada tributarista, mentora, palestrante e cofundadora do grupo Palim Martins. Jéssica carrega uma trajetória de mais de 2 décadas construindo negócios, formando líderes e desenvolvendo pessoas. Sua atuação une estratégia empresarial, cultura organizacional, comportamento humano e desenvolvimento emocional, sempre com uma visão muito clara. Empresas crescem quando pessoas amadurecem. Idealizadora do Integramente, ela desenvolveu uma metodologia que transforma autoconhecimento em ação, liderança em responsabilidade e cultura em prática. Jéssica Palim, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bem como Juliana Teixeira, é advogada há quase 20 anos, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil, além de especialista em Direito Familiar e Sucessões. Atua com um olhar técnico e humano, especialmente em questões familiares e patrimoniais, sempre buscando conciliar estratégia, acolhimento e justiça. Esposa do Ali, mãe do Guto, da Bebel, Juliana também é católica, atuante e acredita que fé, família e propósito caminham junto em todas as áreas da vida. Minha cunhada, que alegria te receber aqui. Bom, e dando sequência a esse episódio sobre perdão, Jéssica, me fale um pouco mais de você e o que você tem para falar para a gente sobre perdão. Paulo, obrigada pela oportunidade de estar aqui com a Juliana. Vai ser um papo muito legal. E perdão, né? Eu venho de uma família cristã, meus pais são pastores, faz muitos anos, né? E eu lembro que desde pequeno a gente passa por várias situações que envolvem perdão. Seja na igreja, seja na vida familiar, seja no trabalho. Então, perdão é algo que vem acompanhando sempre a história e os princípios cristãos, né? Porque a Bíblia, ela fala sobre perdoar, você deve perdoar. Só que a parte psicológica é quem vai trabalhar essa jornada do perdão. Perfeito. Então, uma coisa é eu decidir perdoar, outra coisa é eu desenvolver o perdão, porque não envolve, né, simplesmente um estalar de dedos. Então, o perdão é algo que a gente tem que ir construindo ao longo da nossa jornada. Perfeito. Doutora Juliana, já como citado, nós estamos no mês do Dia das Mães, e você colocou bem aqui como mãe do Guto e da Bebel. Eu acho que a coisa mais fácil para uma mãe é perdoar o filho. Ah, sim. Aí é muito tranquilo. Assim como nosso Deus e Pai também nos perdoa de maneira totalmente aceitável, né? Em qualquer momento que a gente realmente ter isso de coração. Fale um pouquinho também, Juliana. Quem é a Juliana e o que ela tem para falar para a gente sobre perdão? Primeiro, obrigada, Paulinho, por estar aqui hoje. É uma alegria estar aqui com a Jéssica, com você nesse bate-papo e falar sobre uma coisa que, para mim, é tão sublime, né? Eu costumo dizer sempre que perdão, ele é uma graça de Deus, antes de mais nada. Então, o perdão, ele é uma graça divina que a nós cabe a decisão, trabalhar em nós, essa decisão todos os dias, mas a graça, ela é sobrenatural, de fato, como você disse no início. Eu sou advogada, como você disse, e atuo nessa área onde nós vemos o quanto é difícil para as pessoas trabalharem o perdão, né? Eu vejo, sempre busco os acordos, sou favorável às composições na minha área de atuação. Muito bom. E me reúno com muitas famílias, né? Com muitos casais.
E em situações difíceis, eu falo que o direito de família e sucessões, ele lida com as dores do ser humano, né? No momento ali do divórcio e também no momento da perda. Sim. E ambos os momentos são momentos muito difíceis, porque são momentos normalmente em que mágoas, ressentimentos, rancores e tantas coisas tomam conta da vida das pessoas. E como é difícil para elas ter que aprender a perdoar. E às vezes já num momento de maturidade da vida, né? Mas tento buscar isso, tento trabalhar isso com os meus clientes, nas reuniões, enfim. E em casa é mais tranquilo, né? Em casa, os meus filhos, eles assim como eu, eles foram criados na igreja, dentro da fé. Então, desde muito cedo, eles carregam como princípio, né? O Perfeito. perdão. E nós trabalhamos muito isso em casa, mas é, de fato, muito mais fácil perdoar os filhos. Exatamente. Com certeza, né, Eu que Jéssica? tenho 3, né? Que bênção. São 4 homens vivendo em casa. Se a mulher não perdoar, eu não sei o que vira. Sem dúvida alguma. Essa questão realmente dos filhos, hoje eu também vivo isso. Nós estamos com o primeiro filho, ainda é um prazer imenso hoje estar recebendo a minha esposa, a primeira vez que ela vem acompanhar o podcast. Um beijo, amor. E também essa questão, a gente, o tempo todo, né? Ele sempre fazendo o que não deve ser feito, e a gente, tranquilamente, de coração aberto, tá tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. E já entrando para a definição, né, da palavra perdão, ela vem do latim, de perdonare, e significa renunciar totalmente a uma dívida. A gente colocar isso hoje no cenário que a gente vive, realmente onde as pessoas totalmente voltadas a pensar em si, né? Que a gente sempre fala aqui, toda mesa a gente sempre coloca essa questão realmente que é cada vez mais, o ser humano está cada vez mais egoísta, egocêntrico e assim por diante. Então a gente vê essa dificuldade realmente de chegar e falar, você está perdoado, está liberado da dívida, está tudo certo. E aí a gente sempre traz a Bíblia à mesa, né, que é o nosso guia para tudo que a gente vai fazer. Os cristãos seguem isso à risca, né? E lá em Mateus 6, na oração do Pai Nosso, versos 12, ele fala, né? E perdoando as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então essa palavra é muito forte. Muito forte. Ela é muito forte. Porque assim, quando ele fala da dívida aqui, ele está falando de um débito moral, realmente, né? Então, da gente chegar a esse ponto de perdoar 100% e esquecer é o que a gente vai discutir muito aqui hoje. A gente vai entrar em vários temas, várias abordagens para quem está nos assistindo realmente entender e dar os próximos passos. E eu volto aí para vocês a tentar entender um pouquinho a diferença entre perdão e desculpa. Ah, você me desculpa? É a mesma coisa do perdão? O que a gente pode falar com relação a isso? Eu acho que há diferença. Eu penso que sim, porque assim, é muito fácil alguém falar assim, ai, nossa, desculpa, pisei no seu pé. Ai, nossa, não vi você, desculpa. Perfeito. Perdão é algo mais profundo. Eu acho que vem realmente de eu preciso tomar consciência daquilo que eu estou fazendo. Como você disse, né? Perdonare. Liberação de dívida. Então, quando eu perdoo, eu não estou fazendo isso pelo outro. Perfeito. Eu estou fazendo isso por mim. Eu estou me libertando dessa dívida que eu carrego. Aquilo que é passado fica no passado. Não tem a ver com o outro. Quando eu peço desculpa, aí tem a ver com o outro, porque eu fiz alguma coisa errada ali. Ai, desculpa, eu vou tentar não fazer de novo. O perdão não, eu acho que é mais profundo. Tá. Esses dias eu ouvi um trecho do professor Cortella e ele estava explicando realmente sobre isso. Essa realmente diferença entre desculpa e perdão. Aí ele até falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, exatamente aquilo que você colocou lá, o exemplo de, essa pessoa ali, deixa pra lá, essa é a desculpa. Legal.
E o perdão não. O perdão é algo mais profundo, que é o que a gente está falando, né? É deixar de praticar realmente a vingança. Exato. Muitas das vezes o perdão não é esquecer, mas Eu, é se libertar, né? Assim, por mais... Às vezes vai passar, não, mas daí já deixei lá no passado, igual você falou, Jéssica. Exatamente, então isso é muito profundo. Doutora Juliana, vamos lá? Voltando um pouquinho de novo para a luz da Bíblia. Até quanto nós devemos perdoar? Vamos falar, uma pessoa falha, erra, tá sempre ali, você fala assim, nossa, vou tentar mais uma vez. Até quantas vezes? O engraçado é que a palavra de Deus ela vai nos trazer lá em Mateus 18, né? Quando Pedro pergunta para Jesus quantas vezes ele deve perdoar, se 7, Jesus responde 70 vezes 7. E o 7, ele traz esse significado, né, bíblico da plenitude, né? Então, 70 vezes 7 é um número apenas para nos dizer que nós temos que perdoar todas as vezes que forem necessárias liberar o nosso perdão. Então, assim, eu vejo que no mundo de hoje é muito difícil isso. As pessoas, mas eu tô te dando uma última chance. A gente ouve muito isso, né? Muito. É a sua última chance. Eu perdoo a primeira vez, mas se for reincidente no erro, eu já não perdoo novamente. E engraçado que não é isso, né, que a palavra vem nos ensinar. Nós precisamos verdadeiramente viver porque nós erramos o tempo todo. É muito engraçado isso, porque por que a gente perdoa? Porque a gente quer ser perdoado também. Sim. É claro que o perdão é como você disse, né? É sobre mim, é sobre para que eu me libere desse peso, desse fardo, porque na verdade a falta de perdão, a mágoa, o rancor, ela faz mal para nós mesmos, né? Sem dúvida. Uma vez eu vi uma pregadora dizendo o seguinte, que quando eu não perdoo, eu faço do meu inimigo o meu Deus. Exato. Porque em tudo a minha vida gira em torno daquilo. Se a pessoa vai estar, eu não vou. Mas aquela pessoa vai... Então, assim, a gente começa a dar uma grandeza, né, para algo, e aquilo vai torturando. Você se alimenta daquilo, né? Se alimenta daquilo. Você dorme com a pessoa e acorda com a pessoa. Sem dúvida. Então, esse é o problema de você achar que eu não te dou o direito de receber o meu perdão. Por isso que não é sobre o outro. Eu tenho que me libertar, porque às vezes a pessoa nem lembra o que ela fez. Sem dúvida. Então é mais sobre mim do que sobre o outro. E pegando esse gancho, né, de Jesus, quando ele fala perdoar 70 vezes 7, ele está falando assim, é você que tem que se liberar quantas vezes forem necessárias. Exatamente. Porque senão você vai ficar preso em rancor, você vai ficar preso em trauma, você vai ficar preso em mágoa, você vai querer se vingar e a sua vida não vai para frente se você continuar dessa forma. Exato. Eu vejo também que o perdão, ele é para nossa santificação. Sim. Então, quando eu perdoo, cada vez que eu exerço o perdão, né, que eu estou me santificando. E nós precisamos evoluir e melhorar enquanto pessoas, né? Uhum. Então, é totalmente sobre nós. Então, eu respondendo essa pergunta, assim como Jesus nos ensina, nós precisamos perdoar todas as vezes que formos magoados. Não importa quantas vezes. Perfeito. E dando sequência a Mateus 18, ainda acaba o versículo do 70 vezes 7, e aí começa a parábola do servo que não perdoou. Então ele obtém perdão do seu superior e não perdoa o seu inferior. Então, e aí depois vem a punição com tudo isso, né? Então é uma parábola muito forte, muito séria que Jesus apresenta pra gente na sequência. E a gente vai, né, agora dando sequência. Jéssica, você trabalha muito essa questão organizacional, corporativa, você entra profundo na cultura organizacional das empresas, entra profundo realmente na capacitação das pessoas. É possível liderar sem perdoar? Eu acho que não. Liderar com maior franqueza, com maior verdade, não. Até porque, vamos pensar assim, se alguém fez
algo que foi contra os seus princípios ou alguma ordem e causou um prejuízo muito grande, para você restabelecer confiança, é complicado. Como Sim. é que você vai trabalhar com alguém que você não perdoou se você não confia no trabalho daquela pessoa? Então fica muito abalado a relação. Tá. E um líder, ele precisa estar ali para servir. Ele precisa treinar. Ele precisa estar disposto a agregar valor na vida do seu colaborador. Ele precisa estar ali desenvolvendo o seu colaborador. Então, ele precisa estar por inteiro, sendo verdadeiro. Se ele não perdoou, se ele não consertou, não corrigiu de alguma forma e ainda tem resquício, ele está abalando aquele relacionamento. Então, eu acredito que não é a melhor opção. A não ser que ele fale assim, olha, eu tô manipulando muito porque eu preciso do dinheiro, sei lá, alguma coisa assim, mas liderar, não. Sem perdão, não. Não tem como. Acho que não tem como. Eu vejo até um outro lado disso que a Jéssica está trazendo, que é o seguinte, um líder, ele, para que ele seja obedecido, vamos dizer assim, né, para que ele precisa ser admirado. Precisa ser admirado. Precisa ser uma pessoa admirável, Sem né? dúvida. E como que esses subordinados, essas pessoas que trabalham com ele, vão admirar uma pessoa que não perdoa, uma pessoa vingativa, uma pessoa Exato. rancorosa, né? Então, Até assim, porque ele pode impedir a promoção da pessoa. Sim. Por uma falha que a pessoa teve, ele não gostou, simplesmente porque não soube trabalhar nele. Eu posso impedir o crescimento da pessoa? Como que pode? E aí a exatamente. empresa está confiando naquele líder e às vezes não tem o contato direto com aquele colaborador, então fica uma responsabilidade muito grande você ser líder. Sem dúvida. Então perdoar tem que ser algo do caráter mesmo da pessoa, da integridade da pessoa, tem que ser um valor de dentro da empresa, né? Que olha, nós temos aqui as portas abertas para que, independente se é líder ou não, por isso que existem as avaliações de desempenho, 360 graus, como é que o líder está sendo avaliado dentro do departamento, a empresa precisa estar aberta para ouvir os colaboradores e não só confiar, porque, gente, nós somos humanos, o líder, de repente, ele não conseguiu lidar com aquela situação e ele vai prejudicar. Então, isso é um detalhe muito importante que a gente está colocando aqui, né? Que Sim. todos, seja da linha operacional, da linha tática, da linha estratégica de qualquer Exato. organização, por trás ali há um ser humano É um ser humano. Sem dúvida. que tem sentimentos, que tem suas dificuldades, tem o que a gente fala, né? Tem seus tesouros realmente, aquilo que consegue realmente desenvolver com muita maestria, cada um tem Sim. seus talentos. Ô Paulinho, e só fazendo um adendo aqui, que eu acho importante a gente frisar, que assim, tem gente que fala assim, olha, eu chego no mundo corporativo, eu tenho que separar minha vida pessoal da minha vida profissional. Não tem separação. Não existe isso. Não existe. Você acredita que eu vivi isso na pele? Trabalhando num escritório grande, e eu me lembro que eu sou essa pessoa que carrega toda uma bagagem, toda uma história. Sim. E eu me lembro de ouvir essa fala, olha, passou dessa porta, aqui você não tem família, aqui você não tem filhos, aqui você é uma pessoa que trabalha para esse lugar. Apenas um profissional e etc. Eu falava, mas como? Eu ficava pensando isso, né? Como que a gente dissocia, né? Não tem jeito. Muito Mas legal é a você mesma trazer isso. coisa quando você, por exemplo, você é sócio do seu esposo. Meu caso, sócio de esposo. Você trabalha com ele. Você vai para casa, você Exato. dorme junto, você cria filhos, você tudo. E de repente você na empresa é uma coisa, em casa. Não existe Não isso. tem Não como. tem essa separação. Por isso a importância da gente trabalhar o autoconhecimento em qualquer lugar que a gente vai. Exatamente. Porque você tem que ter o domínio próprio, que é o que a Bíblia ensina. Eu preciso ter domínio próprio, e por isso o perdão está inserido nesse domínio próprio. Exatamente. Esses tempos eu tive numa palestra do Thiago Negro, e aí ele fez uma pergunta para o público em geral, e ele virou e falou assim, qual a empresa mais bem-sucedida do planeta? Aí todo mundo deu um cri na cabeça, né? Falou assim, aí ninguém vai arriscar, ninguém vai chutar. Aí uns falaram, não. Aí ele falou assim, não, a empresa mais vitoriosa do mundo até hoje é a Igreja de Cristo.
Aí ele começou a desenrolar tudo que ele queria falar em cima disso. Então, por que eu fiz essa menção? Trazendo ainda no meio corporativo, Sim. a gente vai analisar que Jesus ele liderava uma empresa realmente. Liderava uma empresa. Liderava uma empresa. E dentro dessa empresa, ele trabalhava com essa questão de perdão o tempo todo. O tempo todo, Paulo. E eu costumo dizer assim que lá na empresa que Jesus ele escolheu vários tipos de funcionários. Vamos pensar assim? Todos. Dois preparados, o restante não, Sim. né? Porque Mateus tinha um pouco mais de conhecimento, Sim. né? E Judas Iscariotes tinha mais conhecimento. Sim. O restante, não. Eram empreendedores, entretanto, não sabiam lidar com pessoas. Sem dúvida. Então, quando Jesus traz uma equipe dessa e ele vai falando, e tá na última ceia, eles não entendendo ainda. Então, você vê a dificuldade de você formar time e manter relacionamentos, porque eles brigavam entre si também. Sim. Não é possível que em 3 anos caminhando junto, Nossa. pessoas que não se conheciam, de repente são todos juntos numa situação, dormindo no chão batido. Que não era e monta a tenda, desmonta a tenda. Não era só os 12, né? Não Os era só os 12, mais mais um aproximadamente monte de- 70, Exato, mais as pessoas que vão mulheres. seguindo tudo. É. Então, assim, com certeza tiveram Disputavam, várias... inclusive, lugares, né? Exato. Queriam Exato. sentar à direita e à esquerda. Exato. Disputavam, inclusive, lugares. Justamente. Aí, vendo isso de Jesus, eu também gosto muito do Dr. Augusto Cury, acho que é uma sumidade no Brasil, e aí citando da ceia, na hora que ele vira e fala assim, ele tá lá na mesa e Judas tá lá pronto para trair ele, e ele sabe, né? Ele sabe Ele que sabe. vai acontecer, Ele sabe. ele até fala, vai fazer o que você tem que fazer, Exatamente. e tipo assim, ali já liberando perdão. Perdão. Ali, aí dando sequência, aí chega no Getsemane, aí Judas chega com os guardas para pegar ele, amigo, para que vieste? Então ele chama de amigo ainda aquele que está traindo ele. E você sabe de uma coisa que a gente vai refletindo assim? É possível que toda mesa que a gente sente de várias pessoas, seja na empresa, seja em casa, sempre vai ter um Judas. Sim. Cara, a gente tem que saber lidar com os Judas. Tem que Jesus sabia lidar com Judas. Ele não podia ter dispensado Judas? Podia. Judas estava roubando, já há um tempão. Ele sabia disso. Sim. Só que ele conviveu com Judas porque Judas fazia parte da missão, fazia parte do propósito. Fazia. Então a gente tem que entender também que o perdão, ele, por mais que eu tô sendo ofendido, eu tenho que saber até onde vai o limite dessa relação. Até que Jesus falou, tá bom, agora já chega, agora vai lá, sai dessa mesa, vai fazer o que você tem que fazer e daqui você já não participa mais. Acabou, o limite foi ali. Sim. Então não é porque eu libero o perdão que eu tenho que continuar um relacionamento, Exato. né? Então existem limites. E eu acredito muito nisso. Com certeza. E mesmo nesse ainda focando neste momento de Jesus, aí ele passa por tudo que ele passa, né? Que aí, voltando a falar um pouquinho do Cury, ele veio falar assim, quando abre aquela janela do trauma, né, imagina tudo que Jesus estava passando naquelas, vamos falar, 24 horas, né, traição, aí foi chicoteado, Sim. carregado, preso na cruz, tá lá, né, de repente vira um cara que nunca viu na vida, né, olha para quem tá fazendo toda essa barbaridade, que é os romanos, né, aqueles soldados romanos, e aí ele vira e fala pro pai, perdoa-os porque não sabe o que fazem. Exato. Então, pessoas que muitas das vezes quem está nos ouvindo, você está dentro de uma corporação, dentro de um sistema corporativo, que você tem que fazer aquilo, e sem querer, ou sem pensar, você vira e fala para alguém, fala, nossa, fiz algo errado com essa pessoa. Né? Que é o que os soldados romanos estavam fazendo. Para eles não, mas no fundo era.
Porque o sistema fez eles fazer isso. Então, neste momento, aí Jesus perdoa-os, que não sabem o que fazem. Exato. Então, é muito forte o que Jesus mostrou e continua ainda mostrando pra gente com os ensinamentos dele. Bom, aí, dessa lição, pós isso, Judas vai, o que ele faz? Né? Na hora que ele para, né? Ele para em consciência, eu errei. Eu acho que pela primeira vez ele parou em consciência e falou assim, eu falhei. Isso acontece com muitas pessoas, né? E naquele momento que ela cai em si, cai em consciência, o que ela faz? O que Judas fez que não deveria ter sido feito? O que né, as pessoas que estão nos ouvindo, me arrependi, não sei por onde. Por onde começar? O que eu faço? O que a gente pode trazer para quem nos ouve com relação a isso? Sobre isso, a questão de Judas ali foi ele não ter se perdoado, né? A gente entra numa outra questão. Sim. Porque Pedro também negou Jesus. Não foi a mesma coisa, mas ele negou. Sim. Mas o problema de Judas, por que Judas ele se afasta ali da comunidade naquele momento em que ele entrega Jesus? Primeira coisa, né? E eu consigo colocar isso muito dentro da nossa realidade hoje e dentro da nossa vida em comunidade também. Existe o perdoar o outro, ele já havia sido perdoado por Jesus, mas ele não conseguiu se perdoar. Sim. Muitas vezes nós somos perdoados por Deus, muitas vezes nós somos perdoados pelo outro, mas nós não conseguimos nos perdoar. E quando nós nos magoamos com alguém e por não conseguir perdoar a pessoa, por não conseguir nos perdoar, né, perdoar a nós mesmos, a gente se afasta da comunidade, a gente sai da graça e ali nós estamos suscetíveis, né, sujeitos com que o mal aconteça conosco. Por isso que perdoar é se perdoar também. Eu vejo que talvez às vezes isso é mais difícil do que perdoar o outro. Sem dúvida. Perdoar a nós, eu encontro muito mais dificuldade na minha vida pessoal de me perdoar, porque eu me exijo de uma forma, um senso crítico muito alto, né? Que quando eu preciso me perdoar, eu sei que Deus já me perdoou, Sim. mas eu não consigo conviver com aquela culpa. Eu acho que o lidar com a culpa foi demais para Judas. Sim. Sim. Ele não conseguiu lidar com a culpa. Exato. Né? Então, assim, eu vejo que é um aspecto do perdão também que nós precisamos trabalhar, o auto-perdão. Se Judas tivesse esperado só um pouquinho, Jesus tinha ressuscitado, tinha recebido perdão, já tinha... E ele tinha sido reintegrado. Então é muito complicado isso, realmente, na questão do auto-perdão, né? Muito. E dentro disso, já... Todo episódio a gente traz sempre a indicação de uma leitura para quem nos ouve. Às vezes muito em cima do tema, às vezes só com uma pincelada do tema, mas algo importante, algo que marca. E hoje nós vamos trazer um livro dessa menina incrível. Aqui, ó. Cláudia Cury, Doses de Fé. Tá? E ela traz pra gente 60 ensinamentos muito interessantes para a construção realmente de um cristão, de uma pessoa, seja o estágio da vida que ela está, a idade que ela tem, mas numa linguagem muito feminina, muito voltado realmente para a doçura. E ela traz no dia 45 uma pergunta muito interessante. Você sente culpa por algo que fez ou até que não fez? E aí é o que a Ju estava acabando de falar, a culpa. E aí ela começa a abordar. E ela finaliza lá em Romanos 8:1 falando, né, que Cristo nos disse que nenhuma culpa há para aqueles que estão em Cristo. Então isso a gente tem que realmente aprender que nós precisamos primeiro lidar com nós mesmos, nos perdoar a nós mesmos, para conseguir começar a liberar o perdão para as demais pessoas. E é aquilo que o pai dela fala muito, que o ser humano ele fica mais preso na sua própria mente do que em qualquer outra situação. Sim.
né? Então, a gente tem que trabalhar isso. Bom, e entrando nesse ponto, sobre perdão mesmo, vocês têm alguma experiência marcante na vida de vocês que dá para falar sobre perdão? Fala assim, ó, vivenciei isso, foi muito marcante, foi muito forte. Para trazer como exemplo para quem nos ouve também. Sim. Advogar para parente não é legal. Sabe aquela coisa? Nossa, ajuda aqui, ó. Tá precisando. Como que você não vai ajudar? Muito bom. Eu não sou a primeira. E não fui a Muito única a bom. cair nessa situação. Então, o que acontece? Vamos advogar para ajudar o parente. Ok. Virou um inferno minha vida. Meu Deus, Jéssica. Virou. A ponto de eu querer trocar o número de celular e falar assim, não atender mais. Cada vez que vinha o WhatsApp, 5 anos fiquei nessa. Meu 5 anos. Não recebi R$1. Tô com processo, inclusive, para receber os honorários. 5 anos me atazanando e eu ali. Gente, eu preciso ter paciência, né? Preciso ter paciência. Toda semana eu não conseguia mais. Vinha o negócio, a notificação do WhatsApp, eu falava assim, não quero nem ver. Até que eu falei assim, gente, eu não posso viver assim, porque eu me vi prisioneira. Meu Deus. Você acha que você tá... É sua obrigação prestar o serviço como, né, ali você foi contratado, mas tudo tem um limite, inclusive do seu cliente para com você. E aí o que acontece? Começou a confundir as coisas. Você tem que me atender na hora que eu quero, você tem que fazer na hora que eu... Não é assim, a gente tem vida. Sim. Você não fez isso porque... Aí você fala assim, mas quem que é o advogado aqui? Sou eu, é você. Começou a confundir muitas coisas, faltar com respeito. E aquilo, na hora que começou a faltar com respeito referente ao meu caráter e à minha honra, aí eu falei assim, não, pode parar. Agora já deu. Não. Basta. Aí eu sentei, conversei, falei assim, olha, não te atendo mais, estou saindo dos processos, como você vai fazer? Eu falei, como? Porque eu sou uma pessoa que eu preciso voltar à minha sanidade mental. Então, você arrume outro advogado, tá aqui, tudo, e eu não quero mais isso. Mas não tem a mais. Já deu, para mim já deu. Eu encerro aqui, porque tá me fazendo muito mal. Muito mal. Eu tenho projetos de vida, eu tenho outras coisas que eu quero fazer e eu me vejo presa numa relação de trabalho aqui que já foi confundida com tantas coisas e já extrapolou o bom senso. Então chega, acabou, não quero mais. Então foi um período muito difícil até eu conseguir. Eu falo, será que eu errei em algum? E você vai... por várias vezes você fica passando aquelas fases na mente para ver assim, onde é que eu errei, o que é que eu fiz, não é que eu sou santa, mas pelo amor de Deus, viver o que eu estava vivendo, eu falei assim, não, basta. Então a gente precisa aprender a colocar limites nas pessoas, por isso que às vezes os traumas que a gente tem é por falta de falar não. Exatamente. Sabe, falar não é saudável, da mesma coisa que é libertador eu falar, eu não sei, você pode me ajudar? Sem dúvida. Então, o perdão vai muito nesse encontro. E aí, sim, depois que eu encerrei essa prestação de serviço, nossa, eu fiquei leve. Sabe quando você fica leve? Nossa, eu não tenho mais. Não quer dizer que quando eu lembrava da situação, não me vinha revolta. Eu tinha liberado o perdão. Demorou alguns anos para que quando eu lembrasse da situação, hoje não dói mais. Por Se quê? tivesse curado. Eu tô curada agora. Eu posso ver a pessoa e tá tudo bem, continua ali, tá? Não quero relacionamento, eu coloquei esse limite, não quero relacionamento. Entretanto, não odeio, não quero mal da pessoa, minha vida tocou, fui fazer mestrado, fui fazer crescer a empresa, acabou. Minha vida continuou. Então, quando eu sei que eu perdoei, quando eu vejo o resultado da minha vida hoje. Porque se eu tivesse presa ao passado, eu não tinha crescido. Sem dúvida. Então é isso, sabe? Essa foi a minha experiência. Eu tive uma experiência, até achei que não fosse falar sobre isso, mas você acredita que me veio para falar. Eu nunca falei isso fora do ambiente da igreja, dos testemunhos e etc, mas já dei esse testemunho muitas vezes. Talvez a maior história de dor que eu precisei perdoar foi aos 14 anos, quando eu sofri um abuso.
E foi muito difícil. Eu acho que passei muitos anos até sem entender a dimensão de tudo isso. Eu vim a trabalhar isso muito tempo depois, me trouxe diversas sequelas. Mas eu me lembro que o perdão não foi difícil. Quando aos 15, mesmo sem ter maturidade, sem ter plena compreensão, eu consegui perdoar, assim, essa pessoa que foi a pessoa que, né, esse abusador. E eu perdoei, a pessoa me pediu perdão e ficou muito tempo insistindo para conversar comigo e para que eu perdoasse. E eu me lembro que aos 15 anos eu falei, olha, eu te perdoo uma vez que você nunca mais passe por onde eu estiver. Eu não tenho que te ver, que eu não tenho que falar com você, mas do fundo do meu coração eu te perdoo. E de fato, a partir dali eu comecei a viver a minha vida com muitas sequelas, porque precisaram todas ser trabalhadas em terapia, através da espiritualidade, cura interior e tantas outras coisas. Mas naquele momento eu também soube que eu tinha perdoado quando a pessoa não me levava para aquele lugar de dor mais. Então, assim, que eu consegui seguir a minha vida e trabalhar isso dentro de mim. Mas eu acho que uma vez eu ouvi algo que me fez, que me consolou, assim, também, de uma certa forma, sobre tudo isso. Porque depois, ao longo da vida, né, já vivi várias experiências com pessoas que sofreram do mesmo mal, né, que conheci ao longo da vida e até hoje, quando dou testemunho, que falo bastante sobre isso, assim, recebo muitos abraços silenciosos, inclusive, né, pessoas que passaram por essa situação, mas não têm coragem de falar, porque não é fácil. Não é fácil. Mas ouvi uma vez que, escrevendo, acho que uma historinha, né, escrevendo uma carta para Deus, uma mãe falava como ela ia perdoar o estuprador da filha. Uau. E a resposta de Deus para ela foi que o pecado de um único homem recaiu sobre a filha dela. E o pecado da humanidade inteira recaiu sobre o filho dele. E que mesmo assim ele perdoou a todos nós. E que era uma maneira dela entender e dela ser confortada para que encontrasse um meio para perdoar aquele homem. Sim. E eu acho que o que me ajudou muito foi essa fé que eu tenho desde muito pequena, que é crer num Deus que me perdoa apesar de tudo. Aquela pessoa cometeu um erro, foi um erro horrível, Sim. mas eu acredito que o perdão também que eu liberei e que eu consegui também fez dessa pessoa uma pessoa melhor. Porque era um namoradinho, né? Hoje é uma pessoa que construiu família. Sim. E acredito que não tenha repetido esse erro com outras pessoas, pelo menos eu nunca mais soube. Então, eu acho que o ato de perdoar também, mesmo diante de uma dor, faz com que não só você evolua, mas com que você também oportunize a pessoa que errou a encontrar O caminho. o caminho. Que legal. Muito bom. Profundo, Ju. Muito profundo. Para quem nos ouve, a gente sabe, já aqui, saber que você está curada, está realmente bem com tudo isso, mas saber o quanto que isso acontece realmente e quantas pessoas ainda estão nessa Sim. prisão. Sim. E sabemos o quão duro é e quão pesado é, senão um dos maiores traumas que uma pessoa pode ter na vida. E aí a gente entra naquela passagem de Hebreus 12:14, né, que fala: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, é aquilo que a Jéssica falou: seguir a paz com todos significa andar com todos, né, Jéssica? Mas se você está em paz com alguém é porque você a perdoou, sem dúvida alguma. Sim. E dentro também da minha história, eu também tive alguns momentos de perdão, mas o perdão para mim foi algo, como a gente está falando, né, Ju, antes, é algo, para mim, é muito natural, muito simples e muito leve. Então eu não seria a pessoa mais indicada para falar de perdão para alguma pessoa. Por quê? Para mim, eu aprendi a realmente passar por cima de todos os problemas, relevar tudo, né? Recentemente ainda, eu recebi uma ligação, a pessoa começa assim, ó: tô te ligando, antes de mais nada, você me perdoa? Claro, eu te perdoo. O que foi?
você me perdoa mesmo? Eu falei, nossa, pelo amor de Deus, fala o que é, o que aconteceu. Aí a pessoa falava assim, mais que eu te perdoo, pelo contrário, estou extremamente feliz com o que aconteceu, né? E dentro disso também, recentemente eu passei por uma situação muito, muito forte, e meu coração totalmente desprendido, totalmente leve. E aqui, diante das câmeras, eu falo de coração aberto. Se alguém aí do outro lado tá vendo esse podcast, conhece o Paulo, tem algum ressentimento, algum rancor, acha que eu tenho que pedir perdão para você, fique à vontade, entre em contato comigo, vamos tomar um café e colocar esse problema na mesa e resolver. Tá bom? Porque é isso que a gente tem que fazer. Porque aqui a mente e o coração totalmente livre de qualquer prisão, que é isso que a falta de perdão faz com a gente. Sim. Né? Sem dúvida alguma. Bom, Ju, então depois dessa história, eu lembrei também, na hora que você estava falando, daquele filme, A Cabana, que praticamente é muito próximo ao que você falou, né, com a filhinha lá do Mackenzie. E, nossa, até fazia tempo que eu não lembrava desse filme, até legal a gente colocar algum trechinho aí durante o podcast para o pessoal ver, já uma chamadinha do filme. Sim. Que é muito interessante. O carro sai em 20 segundos. Temos que ir, malandrinha. Eu estou com raiva. É claro que está. Ninguém se livra de tudo de uma vez. Talvez tenha que fazer isso 1000 vezes até começar a ficar mais fácil. Mas vai ficar. Que é muito interessante. Interessante aquele filme. E ali fala de um perdão muito forte também. Então, fica mais uma recomendação para vocês. Então, Ju, voltando aqui, você, então, passou pelo processo e a pessoa que está do outro lado fala assim, nossa, gente, eu estou numa prisão, não consigo sair dessa prisão. Por onde eu começo? Como eu disse no início, eu acredito verdadeiramente nisso, que o perdão ele é uma graça de Deus e a nossa cabe a decisão. Mas a decisão, ela não é uma coisa assim, eu me decido por perdoar alguém que me magoou. Mas não é instantâneo. O sentimento, o coração não fica aberto, não fica leve de uma hora para outra. Sim. Então eu acho que o caminho, como para quase tudo na vida, o remédio é a oração. Então, orar todos os dias pedindo a graça do perdão a Deus. E quando você perceber, você já vai ter perdoado. Pelo menos assim, isso acontece comigo com uma tranquilidade. Eu tive momentos do perdão ser um pouco mais difícil. Já na vida adulta, já na caminhada. Eu tive alguns momentos que foi mais difícil, mas sempre pedindo, Senhor, me dê a graça. Me dê a graça do perdão. Eu acho que uma coisa que a Jéssica falou é muito interessante. Não preciso trazer para minha vida. Eu não preciso, não são todas as pessoas que vão frequentar a sua casa, não são todas as pessoas, né, que vão conviver com a sua família. Exato. Mas, e o perdoar, e às vezes as pessoas nos perguntam isso, acho que vocês devem sofrer essas perguntas também, mas você não é cristão? Você não precisa perdoar e esquecer, perdoar e conviver? Não, eu preciso perdoar. Exatamente. Preciso viver bem com isso, né? Exatamente. Não desejar o mal, como ela falou, acho que é maravilhoso. É conseguir olhar para a pessoa e desejar o bem. Sim. Que seja feliz, né? Mas não precisa ser feliz na minha casa. Eu acho que isso é importante. Até porque você mudou. Sim. Isso não significa... Você perdoou, você vive um processo de conversão, você vive um caminho, mas nada garante que aquela pessoa vai deixar de te fazer mal. Então, assim, né? O perdoar é como a gente diz, é sobre nós. Exato. Como eu disse no meu testemunho, eu oportunizei, talvez tenha sido isso ou não, que oportunizou essa pessoa ser uma pessoa melhor. Amém. Mas nem sempre isso vai acontecer. Às vezes a pessoa vai continuar sendo uma pessoa ruim. Continuar te ferindo. Então eu acredito assim que perdoar e continuar convivendo é muitas vezes dar a chance para você ser magoado novamente. Aí também não. Sim. Não é porque a gente tem o dever de perdoar todas as vezes que a gente vai ficar insistindo naquela situação para ser magoado de novo, né? Então eu vejo que perdoar
É isso que eu disse, acho que a fórmula não tem outra. O autoconhecimento, como ela trouxe no início também, é maravilhoso. Acho que todos nós devemos buscar para tudo, para a nossa vida profissional, para o trabalho dentro de uma empresa, para o trabalho dentro da sua casa, para tudo que dentro da igreja, enfim. A gente buscar o autoconhecimento, porque isso faz com que a gente entenda de fato quem a gente é, aquilo que a gente precisa mudar, que nós precisamos ser curados, o que nós precisamos trabalhar em nós. E pedir a graça de Deus para tudo, e inclusive para perdoar. Exatamente. Exatamente. E aí, dentro disso que você falou, Ju, perdoar não é esquecer. A gente volta de novo. Perdoar é decidir não cobrar. Exato. Né? Exato. Exatamente. Porque isso. não é a dívida do outro com você, é de você com você Com mesmo. você mesmo. Porque assim, como eu reajo frente àquilo que fizeram comigo? A escolha é minha, sempre vai ser minha. Como eu vou reagir? Qual que é a intensidade de sentimento que eu vou colocar ali? É muita raiva? Parece algo que, Jéssica, mas não é consciente. Ninguém faz isso consciente. É claro que não. Mas quando eu me conheço, eu passo a perceber, peraí, aqui vai ser meu limite, porque se eu passar daqui eu vou ficar muito bravo. Eu faço isso todos os dias no escritório. Tem reunião que eu levanto e falo assim, Não vai dar bom. não vai dar certo, deixa eu sair daqui. Para que eu não erre com a pessoa. Porque eu sei até onde eu vou. Exatamente. Porque eu posso ser agressivo com a pessoa. Exatamente. Então, quando eu me conheço, eu falo, aqui vai, aqui não vai. E quando aquelas pessoas, né, que a gente falando do mundo corporativo, eu tenho que falar mesmo, porque eu sou sincera, eu não levo desaforo para casa e nem dinheiro leva desaforo para casa. Ok. Só que o seu direito termina onde começa o direito do outro. O outro não tem. Sem dúvida. Ele não te dá o direito de você ofendê-lo. Então, quando ele começa a ser ofendido porque você acha que tem que falar as verdades, você já perdeu o seu direito. Então, assim, são coisas totalmente diferentes. Então, você não pode falar quando você quer aquilo que você pensa da forma que você pensa. Sim. Porque você vai estar causando traumas e ofensas às pessoas. Então, como eu reajo com aquilo que fizeram comigo, é eu que escolho, sou eu que escolho. Então, a Bíblia ensina a gente perdoar. Jesus vem com toda a graça, do jeito que a Ju falou, vem com toda a graça, mansidão, vem aqui, ó, você consegue, eu vou te dar paz, eu vou te trazer a minha presença, eu tô te dando o meu exemplo, eu tô falando aqui, ó, você é maior que isso. Sim. Só que existe a minha parte de querer. Eu escolho sempre como eu reajo. Eu quero me libertar disso ou não? Não adianta eu falar assim, não, mas eu oro e eu não estou sentindo. Mas não é sentir. O sentimento, ele é construído. A minha decisão é reconhecer que eu estou preso numa relação que me feriu e eu preciso me libertar disso. O momento que eu identifico e eu reconheço, aí eu começo a minha jornada em Cristo de falar, agora eu preciso da sua ajuda, porque sozinho eu não consigo. Exatamente. Então, é esse o sentido, sabe? Que eu vejo que o perdão é uma construção mesmo e eu preciso saber como que eu vou reagir. Eu acho que eu comentei isso algum episódio atrás e me perguntaram qual a sequência. Quando a gente listou a temporada, significa que uma temporada, 12 episódios. Quais eram os 12 princípios que a gente ia abordar e qual a sequência dos 12 princípios? Ó, já mudou 3 vezes os 12 princípios, tá? E a sequência, eu só escolhi a gratidão, né? Que eu gostaria de honrar o Éder. E só aquele que eu escolhi. Os próximos foi tudo na direção. Foi Deus dirigindo. E aí a gente volta. O anterior foi oração. E aí é até muito interessante, Juliana, você falar isso, que como que eu
consigo sair e começar a perdoar. E aí vem aquele detalhe, quando a gente falou no episódio anterior sobre a intercessão, fica o desafio aí para quem nos ouve. Coloca na sua oração, na sua intercessão, a pessoa que te causou traumas, Sim. que você precisa perdoar, e vocês vão ver. Faz esse teste. Daqui 30 dias, vocês parem para analisar o que aconteceu na vida de vocês com isso. Porque a oração Sim. é libertadora. Sim, com certeza. Então, Jéssica, certeza. voltando na temática aqui do bloco. Quando eu sei que realmente eu perdoei. Nossa, agora eu sei que eu perdoei essa pessoa. Como que é Quando isso? de repente eu olho para a situação que me magoava e não me magoa mais. Quando eu olho e falo assim, nossa, olha, eu passei por isso, foi difícil na época, mas você sabe que não me dói mais. Eu não olho mais para aquela pessoa como alguém que eu olhava antes, que aquela dor ela não retorna. Perfeito. Então, eu acho que é simples. Dessa forma, assim, depois que passou, né? Depois que passou. Depois que passou. A gente sempre dá os exemplos, né? De tudo que acontece na nossa vida de dificuldade, seja ele uma doença, um acidente, um trauma pesado. Sim. Depois eu sempre levo pelo lado bom da vida, sempre acreditando em Deus, em tudo que Ele tem pra gente, todos os propósitos e tudo aquilo que a gente tem que passar. E eu sempre olho pro passado e eu só tenho a agradecer e sorrir. E é isso. Então, tudo aquilo que eu falei. Então, o Paulo é um cara resolvidão. Não é bem assim, não é um cara resolvidão, mas tudo que passou, pra mim, passou mesmo. E é aquilo que o perdão faz, né? Uhum. Ele transforma pra gente poder olhar pro futuro. Sim. Deixar o passado como um aprendizado e a gente poder olhar realmente para o futuro. Sim. É isso aí. Bom, a gente dando sequência aqui, todo episódio a gente traz uma parábola. Falo sempre e vou repetir todas as vezes, não ao nível do nosso mestre, Jesus, mas a gente tenta fazer algo inspirado pelo Espírito Santo, e essa parábola até tem uma coincidência que depois que a pessoa me falou, eu falei assim, eu prometo que eu não pensei nisso, mas é uma parábola muito interessante e talvez pode estar tocando na vida de algumas pessoas muito, que isso eu sei que acontece muito no dia a dia. A parábola é assim: certa vez, 2 irmãos moravam em fazendas vizinhas. Durante muitos anos, viveram em paz. Dividiam ferramentas, colheitas, alegrias e dificuldades. Mas um dia, por causa de uma discussão, o coração dos dois se fechou. Palavras duras foram ditas, o orgulho cresceu e aquilo que antes era amizade virou distância. Entre as 2 fazendas havia apenas um pequeno riacho. Mas depois da briga, um dos 2 irmãos pegou uma escavadeira e criou uma vala profunda entre as propriedades. Não era apenas terra sendo arrancada, era como se a mágoa estivesse cavando um abismo entre os dois. Quando o outro irmão viu aquilo, ficou ainda mais ferido. Em silêncio, observou aquela divisão crescer diante dos seus olhos. Então chamou um carpinteiro e disse: quero que você construa uma cerca bem alta. Não quero mais ver meu irmão. O carpinteiro ouviu tudo em silêncio, não discutiu, não deu conselho, apenas olhou para a vala e começou a trabalhar. No dia seguinte, logo cedo, começou o serviço. Serrou madeira, pregou tábuas, mediu cada detalhe. O som do martelo ecoava pela fazenda durante todo o dia. Ao entardecer, quando o dono da fazenda voltou, não encontrou uma cerca, encontrou uma ponte.
Uma ponte bonita, firme, atravessando a vala. Por alguns segundos ele ficou sem palavras. Então percebeu alguém vindo do outro lado. Era seu irmão, com os olhos marejados e a voz embargada. Ele disse: "Depois de tudo que eu fiz, você ainda construiu uma ponte para mim?" Naquele instante, todo orgulho caiu. Os dois correram, um em direção ao outro, e se abraçaram chorando sob a ponte. O que a mágoa levou anos para destruir, o perdão restaurou em um instante. Então, o fazendeiro olhou para o carpinteiro e disse: "Fique conosco, ainda tenho muito trabalho para você." Mas o carpinteiro respondeu: "Eu gostaria de ficar, mas ainda tenho muitas pontes para construir." Da mesma forma, Paulo, em Colossenses 3,13, falou algo sobre esse carpinteiro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. No fim, o perdão não é sobre quem merece, é sobre decidir não destruir aquilo que Deus ainda pode restaurar. Muito lindo. Muito lindo. Então, para você que nos ouve aí do outro lado, procure seu irmão e restaure realmente essa comunhão. Bom, e eu sei que esse tema, né, Jéssica, Juliana, sei que esse tema é um tema muito difícil e muitas vezes marcado, para quem vai estar nos ouvindo, vai estar realmente o tempo todo a cabeça, pensando, voltando para suas prisões, voltando realmente para suas mágoas, e quando a gente... É o que a gente sempre fala, né? Não é só nos momentos alegres. Fazer aqui, como a gente trouxe em adoração, Luiz Arcanjo, tocando a música, só alegria, aqueles momentos maravilhosos de adoração no monte. Também existem os momentos realmente de reclusão, de procurar no quarto realmente encontrar a Deus, para encontrar esse caminho do perdão. Sim. Isso é muito bom. Bom, a gente também costuma, nos episódios, trazer alguma frase de impacto para os nossos convidados. E hoje eu trouxe uma frase, não poderia ser diferente, tá? Trouxe uma frase do Dr. Augusto Cury, já que a gente citou muito ele aqui no episódio. E a frase fala assim: "Às vezes precisamos perdoar quem nunca foi capaz de nos pedir perdão." Simples assim. Bom, e aproveitando, já citando novamente o nosso querido Dr. Augusto Cury, Cláudia, fica o convite. Espero você aqui no podcast, no Entenda, tá? Com certeza, convida também, já o meu convite estendido, a nossa amiga, a Gabriela Maganetti, tá? Que o nosso querido irmão Marcelo Fernandes nos conectou, nos colocou na mesma mesa. E aqui convido vocês duas para estar na mesma mesa para a gente falar um pouquinho sobre Jesus, tá bom? Um abraço para vocês aí. É isso aí. Bom, a frase que eu trouxe é: perdão não muda o que aconteceu, mas muda o lugar que aquilo ocupa dentro de nós. Então, profundo. Depende do lugar que aquilo ocupa dentro de nós. Não vai mudar o que aconteceu, mas muda dentro. Exatamente. A frase que eu trouxe não é minha, é uma frase que eu acredito verdadeiramente. Tu não desejas tanto o perdão quanto Deus deseja perdoar-te. É uma frase de São João Crisóstomo e é uma frase que faz todo sentido. Quando nós não queremos tanto ser perdoado quanto Deus quer que nós nos recorramos a Ele para pedir perdão. É isso. Então, nós falamos 3 pontos aqui muito fortes, principalmente a questão de você estar preso em você mesmo, Sim. né, que a Jéssica acabou de falar da palavra, a Ju trazendo que Deus está o tempo todo disponível a nos perdoar, Exatamente. e o Augusto Cury falando: faça isso deliberadamente, independente do que o outro pensa ou deixa de pensar, e quem precisa ser liberto é você. Exato. Então, a gente chega para os momentos finais aqui do episódio, que sem dúvida foi uma alegria muito grande estar
Primeira vez, viu, Jéssica, Juliana? Duas mulheres no Que legal. Entenda. E a gente sabe, não que seja difícil, mas é muito prazeroso ter o lado feminino realmente trazer o cuidado, a delicadeza, principalmente disso que a gente falou. Uma mãe perdoa sempre o filho. Então, chegando para o fim, então, a gente precisa realmente ser livre, perdoar. E aí, eu deixo um desafio para quem nos ouve. Nessa noite, realmente, pare para pensar aonde você está preso. Quem está prendendo você na sua mente? Procure essa pessoa, libere perdão, fale com ela. Se ela não quiser, pelo menos você tentou. E coloque aquilo que a gente falou, ela em oração nas suas intercessões. Que isso é muito importante. Então, Jéssica, todo episódio a gente sempre encerra com uma oração. E neste momento, a Jéssica conduzirá este momento especial para a gente. Amém. Jesus, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso, por estar aqui, Senhor, falando da tua palavra, meditando nos seus ensinamentos e tentando seguir aquilo que o Senhor nos orientou como perdoar. O Senhor, mais do que ninguém, demonstrou que é possível, é importante e traz libertação e refúgio às nossas almas. Então que nós venhamos, Jesus, entender o que é que o Senhor quer para nós, que é sempre fazer-nos crescer, evoluir como pessoas, chegarmos, Deus, a estar perto de Ti, a santificar, e para isso a gente não pode carregar aquilo que nos aprisiona. Então nos ensine a perdoar, nos dê condições emocionais para isso, nos fortaleça, que nós possamos realmente querer, Deus, liberar os perdões e tratar bem, Deus, aqueles que nos ofenderam. Porque a sua palavra diz na sua oração, né, que o Senhor nos ensinou do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que nós perdoamos realmente a quem nos tem ofendido? O Senhor nos ensinou a orar dessa forma. O Senhor perdoou quem os ofendeu. Que o Senhor nos ajude nessa tarde, nesse dia, a entender a importância do perdão. Que nós possamos realmente nos vincular ao Senhor, Deus. E que nós possamos, Deus, aprender e receber a sua graça. E Senhor, a sua graça que excede todo entendimento. E às vezes nós achamos que temos o direito de não perdoar alguém. Nós às vezes achamos que nós temos o direito de nos vingar, de querer o mal daquelas pessoas. Mas que o Senhor vem com a sua graça, que excede realmente todo esse entendimento e que nos mostre, Jesus, que não é assim que o Senhor nos vê. O Senhor nos vê muito maior que essa ofensa, que esse trauma, e que o melhor para nós é perdoar. Então abençoe cada um que está assistindo, que o Senhor entre na casa de cada um, mova com a sua presença e que o Senhor visite e que o Senhor, Deus, sustente na sua graça, em nome de Jesus. Amém. Jesus, amém. E então, finalizando, no episódio anterior, a gente, só fazendo um complemento, nos dois anteriores, a gente comentou que nós estamos dentro de um ônibus, né? O pastor Everton falou. Lembre, muita gente vai chegar e muita gente vai sair. As que chegarem, a gente não precisa fazer tanta festa. E as que saírem, que saiam de bem, que saiam perdoadas e a gente continue a nossa caminhada. E depois dessa reflexão, se você fez a reflexão e viu que a pessoa que você mais tem que perdoar é você, se perdoe. É isso aí. Sem dúvida alguma. E como o nosso mestre falou, 70 vezes 7, que é o número da perfeição. Encerrando esse episódio 7, coincidentemente, não se esqueçam, entender é o primeiro passo para transformar. Até a próxima, pessoal.